Aí, muito boa noite, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente está gravando o nosso encontro e eu estou pedindo para colocar, então, aqui no grupo, né, de onde vocês estão falando exatamente e também se vocês já lideram pessoas hoje no trabalho, na atividade que vocês exercem. Deixa eu admitir o pessoal que está entrando aqui. Se vocês já fazem a liderança de pessoas, gestão de pessoas ou ainda não. Eu já vou explicar por que eu estou perguntando isso, tá? Nesse nosso passo a passo para formar equipes fortes, equipes engajadas e, além de tudo, né, além de tudo, impulsionar a sua carreira como líder de pessoas, como um gestor, como uma gestora de pessoas, vocês vão ver que todos esses conteúdos que a gente vai passar aqui, inclusive um método que é o que eu venho, né, ao longo de todos esses anos, vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a minha trajetória, vocês vão entender, mas é um método que eu vi como o mais assertivo e ele traz justamente um conjunto de quatro principais habilidades que todo líder, independente se você já tem muita ou pouca experiência, todo líder, colocando em prática, não tem como não impulsionar a sua carreira. Então, para quem entrou agora, escreve aqui no chat de onde é que você está falando, qual é a cidade, qual é o estado que você está falando, e se você já faz a liderança de pessoas ou não aí na sua atividade, tá? Vai escrevendo aqui para gente. Bom, então, muito prazer aos que não me conhecem. O meu nome é Leonardo Briz. Eu venho nos últimos 15 anos, liderando equipes, que nem eu comentei, de todos os tamanhos. Já liderei equipe de duas pessoas, já liderei equipe de cinco pessoas. A primeira equipe que eu liderei foi de cinco pessoas. Vou dizer que eu sempre tenho aquele negócio, né, com o liderar. é, eu chefiava uma equipe de cinco pessoas, é diferente de liderar naquela época, né? Uma equipe de 20, de 50, já tive equipes de mais de 1.200 pessoas, aqui está uma foto lá quando a gente fazendo alguns encontros dos meus líderes, então imagina que cada líder aqui tinha com ele 20, 25, 30 pessoas atuando na parte de campo. E ao longo desses anos a gente vem fazendo treinamentos, então, treinamentos presenciais, treinamentos online. Aqui tem algumas fotos dos nossos treinamentos, dos cursos de liderança de alta performance, sempre buscando desenvolvimento de liderança de novos gestores e gestoras. E aí, nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos agora, eu venho me dedicando, então, ao treinamento comportamental, porque o que eu vi que mais funcionou para me ajudar no meu processo de liderança foi justamente entender de comportamento. Ó, a Karina, coordenadora na Serrede. Bem-vinda, Karina. Foi justamente entender do comportamento humano e conseguir mudar não só o comportamento, mas mudar também por que a gente tem aquele determinado comportamento. Talvez isso seja muito mais importante e muito mais forte para um líder e para uma líder de equipe. Eu tenho alguns recados, então, aqui. Deixa eu terminar de falar um pouquinho, então, da trajetória. E aí, ao longo desse tempo, principalmente agora, nessa parte de treinador comportamental, com treinamentos realmente voltados para atuar lá no nosso inconsciente, para você entender por que faz o que faz, por que você tem aqueles hábitos, às vezes, não consegue mudar, por que tem aquelas ações ou aquelas reações, às vezes, durante o trabalho, que você não consegue. Deixa eu dar um aqui, que você não consegue alterar, ou altera e logo, logo já começa a fazer de novo. Então, com treinamentos, né, de alto impacto emocional, todos aqui no Rio Grande do Sul, e aí finalmente com as nossas imersões voltadas para inteligência emocional. Somente para líderes, Brice? Não, não é somente para líderes, mas eu digo uma coisa, eu sempre pergunto, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço quando a gente está em algum treinamento, curso, palestra, eu pergunto para as pessoas, levanta a mão quem é líder aí? Algumas pessoas levantam, outras não, porque a gente sempre vem com a noção de que para eu ser líder, eu preciso ter pessoas trabalhando comigo. E isso não é totalmente verdade. Conta aqui para mim, quantos líderes você conhece que tem pessoas trabalhando na sua equipe, estão chefiando pessoas, mas não se autolideram. A pessoa diz que todo mundo tem que chegar no horário, chega atrasado. A pessoa diz que todo mundo precisa estar se vestindo bem, estar com a roupa da empresa, e essa pessoa, esse líder, esse chefe não faz isso. Diz que você tem que tratar, ou que as pessoas da equipe dele precisam tratar todos os clientes muito bem, só que ele não trata as pessoas que trabalham com ele da melhor forma. Então, será que essas pessoas se autolideram? E é muito nisso que são focados esses nossos treinamentos, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta, então.
Antes da pergunta, agora no final do nosso encontro, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu já vou pedir que coloque aqui no chat, né? Eu leio a dúvida. Eu acho que o chat está disponível para todo mundo, todos estão vendo o chat, tá? Fiquem super à vontade, vão colocando dúvidas, perguntas. No final do nosso encontro de hoje, que vai durar ali no máximo 1 hora, 1 hora e 10, não vai passar disso. Bem no final, eu quero trazer uma super de uma ferramenta para você. Eu vou explicar ela aqui, vocês vão levar ela para casa e vão fazê-la depois. Eu queria muito, muito que vocês compartilhassem o resultado comigo depois, ou no Instagram, ou diretamente no meu WhatsApp, né? É super fácil no grupo ali me encontrar. Então, gostaria muito, muito e ficar muito feliz se vocês compartilhassem esse resultado comigo. Combinado? Vamos lá, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se perguntou, então, por que que somente poucas pessoas se tornam líderes dentro das empresas? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas, tá? E, e eu sei que às vezes a nossa primeira resposta é dizer assim, é porque existem poucos cargos de liderança. Será que você pensou isso? Pois é, eu quero trazer algumas reportagens de alguns veículos bem famosos aqui para gente. O Leader Inc., né, um jornal online. Olha só, ele diz que 58% das empresas brasileiras não conseguem desenvolver as suas lideranças. Opa, já é algum indício? Lá no Globo, país, e aqui é sobre o Brasil, vive uma ausência de líderes, escassez de líderes. E essa outra aqui, 80% dos empregadores brasileiros têm dificuldade de encontrar talentos. Opa! E para fechar, uma pesquisa desse ano aqui lá do Grupo Endeavor, junto com o JP Morgan, tá? Eles entrevistaram 534 empreendedores de grandes empresas, perguntando quais eram as maiores dificuldades. Olha só o que eles responderam. No topo, fazer a gestão de pessoas. A maior dificuldade deles. E dentro de gestão de pessoas, olha lá, que incrível. Qual é a maior dificuldade deles? Desenvolvimento de lideranças, desenvolver líderes. E talvez nesse momento você esteja se perguntando assim, tá, mas para aí, será que é possível eu impulsionar a minha liderança, ou eu conseguir o meu primeiro cargo de liderança, ou eu liderar na equipe, liderar onde é que onde eu estou trabalhando hoje, mesmo que eu não possua anos e anos e muitos anos de experiência? E essa aqui é uma pergunta que eu gostaria de ter me feito há muitos anos atrás. Quando eu consegui o meu primeiro cargo de liderança. Porque eu achava, assim, que só depois de muitos anos de experiência na liderança, na gestão de pessoas, é que eu ia conseguir ter algum êxito. Só que naquela época eu não fui procurar, eu até achava que procurava vídeos no YouTube, né, fazia alguns cursos muito rápidos sobre liderança, sobre gestão, mas eu não entrava a fundo lá no comportamento humano. E principalmente, eu queria entender o comportamento das outras pessoas, sem entender o meu próprio comportamento. Então, será que é possível, mesmo sem ter muitos anos de experiência? E eu quero trazer outras reportagens rápidas aqui para vocês. Olha só, tudo do G1 ainda, tá? Má qualidade de relacionamento é o principal fracasso dos líderes. Opa. Líderes não se interessam pelo desenvolvimento da equipe. Uma pesquisa do G1. Já parece que começa a tomar alguma forma, né? Olha isso aqui: 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Eu tenho certeza absoluta que você conhece pessoas que saíram das empresas, talvez você já tenha feito isso. Saiu de um cargo, às vezes com um salário maior, com um cargo maior, simplesmente porque não conseguia conviver com o seu líder. Então você já deve ter percebido que existem algumas qualidades, e agora nós vamos chamá-las de habilidades, que são mais valorizadas pelas empresas. Já percebeu com todos aqueles resultados ali? E eu quero trazer mais duas pesquisas aqui para fechar agora sobre essas habilidades, tá? Uma pesquisa muito legal que tem da Udemy Business, que é desse ano, de 2023. Ela pesquisou as principais habilidades que são consumidas pela liderança e gestão no Brasil, tá? Pesquisa aqui no Brasil. Olha só, habilidade de se comunicar, a própria liderança, influência e liderança, habilidades de gestão, que está junto com influência e liderança, habilidade de apresentação, que está lá junto com comunicação, inteligência emocional, duas pesquisas aqui dessas duas consultorias americanas. A primeira é a nível mundial, as habilidades mais requisitadas: pensamento estratégico, habilidade de liderança,
inovação. E essa aqui, de líderes no Brasil? Top, capacidade de inspirar e motivar as suas equipes. Então, o que a gente percebe é que existe sim uma grande quantidade de líderes nas empresas. Ok, existem, né? Agora, existe também uma grande quantidade de líderes, e infelizmente, ainda é a maior parte, que não procura desenvolver algumas certas habilidades. E são justamente essas habilidades que são as mais procuradas. Existe uma outra pesquisa no Brasil que diz que 70% de todas as pessoas que são demitidas, elas são demitidas por comportamento. Não é porque elas não sabiam a parte técnica, operacional, aquele hard skill, que é super importante. Eu adoro estudar. Não sei o que você acha. Eu sou apaixonado por estudar, por fazer uma faculdade, fazer pós, fazer um MBA. Eu estou sempre fazendo alguma coisa desse tipo. Sempre, estou sempre alguma. Só que só isso não traz todo o resultado que a gente quer. Esses são os hard skills. Tudo que a gente viu até aqui, olha só essas habilidades. São habilidades de soft skills, de comunicação, de inteligência emocional, de influência, de liderança aqui. E é justamente sobre as 4 principais habilidades que nós vamos falar a partir de agora. E essas 4 habilidades que eu vou falar agora, elas servem tanto para quem quer conseguir o seu primeiro cargo de liderança. Briz, olha só, eu estou na empresa aqui, eu quero me destacar na empresa, eu quero virar uma autoridade antes do cargo. E eu não pensava assim antes de conseguir o meu cargo. Ou, não, eu já tenho meu cargo de liderança, mas parece que eu estou estagnado, sabe? Estou parado aqui, eu estou há muito tempo fazendo a mesma coisa e parece que até que as pessoas não me enxergam, as pessoas não me veem aqui. Deixa eu só tirar da frente aí. Essas 4 habilidades que eu vou comentar agora, elas servem justamente para todas essas situações, todos esses momentos. E eu vou contar rapidinho para vocês algo que eu já fiz bastante no meu tempo de liderança, na minha carreira de líder, que foi tanto contratar pessoas quanto promover, né? Promover pessoas, trazer pessoas para os cargos de liderança. E não tenha nenhuma dúvida, essas 4 habilidades aqui são as mais procuradas e são aquelas que quando a gente vai fazer uma entrevista, por exemplo, para você passar por um novo cargo, são as habilidades que a pessoa está procurando. Ela não quer saber se você conhece o tecniquez da empresa, se sabe os processos, os procedimentos. Isso é muito mais fácil de aprender do que ter inteligência emocional, do que saber se comunicar. A gente vai ver essas 4 super habilidades aqui. E eu vou dizer para vocês, das 4 habilidades que nós vamos ver agora, a quarta, a última habilidade, para mim, é a mais importante. É aquela habilidade que eu sempre, no meu momento, né, de entrevistador, da pessoa que ia subir alguém para o cargo de liderança, era justamente a habilidade que eu mais buscava. E a gente busca através de perguntas numa entrevista. Provavelmente se você já tem um cargo de liderança, provavelmente já passou por isso. Ou já concorreu a algum cargo, você já passou por isso. Vamos ver que habilidades são essas, então? Eu chamo esse método, para quem gosta de Star Wars, eu adoro filme, né? Então eu gosto de relacionar todas as coisas com filmes. Quem conhece o R2D2, conhecem lá o robozinho do Star Wars? Eu chamo esse método de C2 e 2. C2 e 2. Por quê? Porque é justamente o acrônomo das 2 letras C e o acrônomo das 2 letras I. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Bom, vocês já viram que a gente vai direto ao ponto aqui, né? Nosso negócio é passar bastante conhecimento, passar todas essas habilidades para que você possa sair daqui. Eu sempre digo, a gente precisa sempre ter ganhos em tudo que faz. Que você possa ter ganhos, não é na próxima entrevista, é ganho agora, ganho a partir de amanhã, talvez a partir de hoje ainda. Então, no final, por eu entregar essa ferramenta para vocês, que chama Mapa Emocional da Liderança, faça. A nossa aula vai ser rápida, ela vai passar muito rápido. Então, às vezes eu vou deixar para fazer amanhã, aí amanhã tem um monte de coisa e o dia começa, e aí, talvez tenha o feriado dia 7. Pode ser. De repente, vou deixar para fazer no feriado. Mas faça assim que você puder e coloque em prática. É isso que muda. A diferença entre alguém que sabe muito e coloca em prática é a pessoa que consegue transformar conhecimento em habilidades. E é por isso que eu estou falando tanto sobre habilidade. Habilidade é algo que eu não nasci com ela.
Eu não nasci sabendo determinada habilidade, mas eu entendo que eu preciso, eu coloco em prática, eu tenho um plano, tenho algo bem formatado, como eu vou passar agora para vocês aqui. Eu começo a treinar e rapidamente, e quanto mais eu treino, mais eu adquiro aquela habilidade. Rapidamente eu chego numa maestria naquela atividade, até que se torna realmente eu me torno hábil e aquilo começa a fazer parte de mim. Vamos nessa, sem mais delongas. Então, bom, ressalto de novo, tá? Querem colocar perguntas ou comentários? Podem usar o chat à vontade aqui, tá joia? Vou fechar aqui. Vamos nessa. O que é o primeiro C, então, do nosso C2 e 2? O primeiro C é comunicação. Vocês já viram ali que está entre as maiores habilidades, as habilidades mais procuradas na empresa. Eu gosto de falar de que ela é comunicação eficaz. E você, independente se você já é um líder de equipe, é uma líder ou não, hoje em dia, você precisa pensar sempre o seguinte: você é exatamente o que você transmite. Ah, mas às vezes as pessoas têm uma ideia errada de mim. Se algumas pessoas têm alguma ideia que não está bem de acordo com o que você quer, é porque simplesmente você está transmitindo aquela ideia. Pode ser através da sua forma de se vestir, pode ser através da sua forma de falar, a sua postura, pode ser a forma como você reage, pode ser o seu emocional, pode ser todas ou uma delas específica. Agora, entenda isso. Você mesmo transmite essa mensagem. A todo momento, as pessoas estão sendo analisadas. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? E dependendo do local, da situação e da intenção, alguns fatores, como esses que eu citei, o modo de se vestir, o modo de conversar, principalmente, né, a maneira de reagir nos momentos difíceis, determina como as pessoas vão nos enxergar. E aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre inteligência emocional, porque ela é o briefing de quase tudo que a gente faz, né? Quando uma pessoa vira referência em algum assunto, ou algum setor de uma empresa, normalmente essa é aquela pessoa que mescla fatores, né, como influência, liderança sobre as demais pessoas, e não precisa ser líder no cargo para ter liderança. E, em especial, sabe aqueles momentos de decisão onde ninguém quer se arriscar, ninguém quer tomar a frente? É a pessoa que está tomando a frente, que está se arriscando, que está sendo mais vista pelos outros. Ah, mas eu me arrisquei, eu fiz algo e não tive sucesso. Mas às vezes não é só isso que conta, porque nem tudo a gente vai ter sucesso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o fracasso também. Fracasso, às vezes, é deixar de fazer alguma coisa. Não é não chegar exatamente naquele resultado que você queria. Bom, uma outra coisa importante sobre comunicação, e muitos líderes fazem isso, acham que precisam ter resposta para tudo. Então, às vezes, as pessoas respondem coisas que não tem nada a ver, porque ela acha entender assim, não, eu sou o líder, eu preciso dizer que eu sei, mostrar que eu sei, quando não é bem assim. Muitas vezes, o líder, isso vai acontecer, e acontece no meu dia a dia, eu ainda trabalho dentro, né, da liderança, ainda tenho equipes trabalhando comigo hoje em dia, muitas vezes, tu precisa justamente dizer que aquilo tu não sabe ainda. Ou que tu sabe, conhece uma pessoa que sabe, e nós vamos procurar a resposta junto. Não é deixar a pessoa sem resposta, mas é ser realmente o mais verdadeiro e verdadeiro possível. Essas atitudes, e principalmente naqueles momentos de conflito, de adversidade, aqueles momentos dos problemas, esses são os principais, né? É a maneira como tu vai te portar nesses momentos que determina como as pessoas estão te vendo, determina como o teu líder está te vendo, como o teu chefe está te vendo. Quantas pessoas já vieram para mim dizer, ah, mas olha só, eu estou aqui nessa empresa há muito tempo e eu não sou promovido e promovida. Assim, poxa, o que que tu tem de diferente para ser promovido no lugar de uma outra pessoa que está sendo? O que que tu está fazendo diferente aqui? Quando tu fala, as pessoas te escutam, sim ou não? O que que tu entende que tu comunica melhor? Então, dentro da comunicação tem algumas coisas que eu considero as mais importantes. Primeira delas, entender sobre perfis de comportamento. Entender como é que tu te comunica com uma pessoa que é altamente dominante. Talvez tu conheça e provavelmente tenha assim pessoas assim trabalhando junto contigo. Sabe aquela pessoa que gosta de falar mais alto, que a opinião dela tem que valer sobre as demais, que ela bate na mesa quando quer alguma coisa? Ao invés das vezes da gente julgar uma pessoa assim, como achando ela muito chata, muito ruim, muito irritante,
talvez eu tenha que entender que simplesmente ela tem um comportamento de dominância, né? Ela prevalece esse perfil comportamental. E eu e você tem forma de tratar a pessoa assim. Tem forma de tratar as pessoas que têm aquele que é o comportamento estável. Sabe aquela pessoa que trabalha com você, que você conhece, que é uma pessoa mais devagar. Às vezes as pessoas rotulam ela como lenta. Ela faz as coisas tudo no jeito dela, com uma qualidade muito boa, mas no tempo dela. A gente tem maneiras de entender as pessoas assim. Então, entender, buscar onde é que eu entendo de perfil comportamental. O que são os motivadores? Cada pessoa no nosso meio e da sua equipe tem motivadores e tem desmotivadores também. Tem gatilhos que trazem o melhor daquela pessoa. E aí conseguir usar os meios alternativos. Nós temos três principais, né, condutores de comunicação: o nosso visual, nosso auditivo e nosso sinestésico. O quanto você utiliza? Porque você tem pessoas trabalhando com você que são mais visuais, elas precisam ver um slide, precisam ver algo assim. Tem pessoas que são mais auditivas. Se você falar muito rápido, elas não entendem direito. A sua comunicação fica, né, bloqueada. Tem pessoas que são mais sinestésicas, elas gostam de fazer. Não adianta eu explicar como tem que fazer. Eu preciso mostrar para a pessoa, deixar ela fazer. Quem é sinestésico, então, entender dos meios de comunicação. E entender uma última coisa sobre comunicação. A responsabilidade pela comunicação é sempre sua, é sempre de quem está comunicando. Então, não vale mais dizer aquele negócio assim: ah, as pessoas não me entendem. Não existe mais isso. As pessoas entendem o que tu está comunicando. Se as pessoas não me entenderam, a partir de agora nós vamos formar esse pacto, tá? Eu adoro fazer pacto com as pessoas que estão com os cursos comigo. Pode até escrever no chat, tá? Se acha legal, se concorda ou não. Você vai se responsabilizar pela comunicação. Todas as vezes que alguém fizer diferente, você vai entender, pensar, poxa vida, peraí, o que será que eu podia ter feito, falado, mostrado diferente para aquela pessoa entender? Tem muitas e muitas técnicas para a gente fazer as pessoas entenderem, tá bom? Pacto, então, assumir a responsabilidade. A gente tem um segundo C, que é o C de conexão. O líder. E agora vocês já sabem, quando eu falo a palavra líder, não é só aquela pessoa que tem equipes trabalhando. É aquela pessoa que também é líder de si mesma. É aquela pessoa que está buscando o seu cargo de liderança. É aquela pessoa que se autolidera. Um líder, ele ou ela, consegue integrar todos os setores da empresa junto com o seu próprio departamento, junto com o seu próprio setor. Sabe? É, basicamente, em qualquer empresa que a gente for pensar, existem silos internos, né? Uma área às vezes não gosta da outra, uma concorre com a outra, e quem lidera de verdade consegue unir esses silos. Eu já vou falar de duas maneiras muito especiais, tá? E às vezes conseguir se dar bem com outros departamentos, com outras áreas da empresa, precisa sim de uma certa habilidade de relacionamento. Quer fazer um teste, o quanto você está bem nisso hoje, no seu trabalho? É simples. É entender quantas vezes pessoas de outras áreas procuram você, por exemplo, como ponto focal de alguns assuntos. Deixa eu admitir o Guilherme aqui. Quanto isso acontece no seu dia a dia? Se isso acontece com algumas vezes, algumas repetições, existe uma boa chance de você estar quebrando esses silos. Justamente quebrando esses silos. Eu tinha esse problema, estou tentando melhorar. Eu só não sei quem é. Ah, é a Karina? Tá escrito iPhone? É a Karina. Aqui. Ô, Karina, outra coisa, a gente vai parar de falar tentando. Não pode mais falar tentando aqui comigo, tá? Então eu estou melhorando. É isso, eu, Karina. Eu estou melhorando, Karina. Joia, é isso aí mesmo, né? Esse é o primeiro passo, a gente identificar, né? O que que a gente precisa mudar. Então, para eu conseguir ter essa colaboração de diferentes áreas, tem duas coisas que eu diria que são as mais importantes, tá? Ah, deixa eu só mandar um recadinho aqui, pessoal, aqui nos grupos. Quando a gente toma uma água aqui. Aí, vamos lá. Pronto. Dentro do relacionamento e dentro dessa visão de conexão, que não é só a conexão
com as outras áreas. Quando a gente fala isso, assim, tem que ter uma conexão com as pessoas que trabalham comigo no meu departamento, conexão com o meu chefe, com o meu líder. Certamente, não é só isso. É conexão com, principalmente, as outras áreas, os líderes das outras áreas. O que a Karina botou aqui? Todo mundo me procura de todo lugar, de todas as áreas. Eu achava ruim, pensava, mas o que eu tenho a ver com isso? Aí eu comecei a perceber o quanto isso é bom. Exatamente, Karina. É muito bom. Porque quando você começa a se tornar ponto focal de resultados, ponto focal de outras áreas, isso tem um significado mega importante. Significa que as outras pessoas das outras áreas estão vendo valor no que você está fazendo. Elas estão percebendo o quanto você consegue conectar, justamente isso. Agora, para ter esse relacionamento, duas coisas são super importantes. E, como qualquer outra coisa na vida, são habilidades. Mas Brisa apareceu na tela ali, capacidade de saber mudar. Mas eu sou muito rígido, eu não gosto de ficar mudando. Simplesmente porque você ainda não sabe uma estratégia para conseguir mudar, para saber mudar, para se acostumar com a mudança. Somente por isso. Tudo que a gente faz porque aprendeu de alguma maneira. Mas eu sei mudar, sei me adaptar muito bem. Você aprendeu isso. Ótimo. Agora, capacidade de mudanças. Invariavelmente, qual é o setor, empresa, não importa. Existem uma série de mudanças a todo tempo. Cada vez mais o nosso mundo, as coisas mudam muito rápido. Conseguir se adequar a essas mudanças. Porque vocês conseguem imaginar, quem está sempre muito rígido, seu comportamento, na sua forma, no que quer fazer, não mudar as coisas, não consegue se adaptar nem dentro da sua equipe, muito menos nas outras áreas. Concordo? Aí vem uma proposta de fazer algo diferente de uma outra área, a pessoa vai dizer, não, eu não quero. Aí eu fico conhecido como sendo a pessoa do não, que sempre diz não para tudo, né? E quem é um líder conector, essa visão de conexão, cria esse tipo de líder, líder conector. Conecta a sua equipe, a sua área, ao todo o resto da empresa, ou uma grande parte da empresa, pelo menos, ou outros setores da empresa. Então, aqui é super importante. Quando tem mudanças, tem uma pergunta especial aqui. Quando existem mudanças aí no seu local de trabalho, você é aquela pessoa que mais reclama das mudanças ou é a pessoa que mais vê oportunidade? Pensa nisso. Em qual lado dessa moeda você está hoje? A segunda grande habilidade dentro do relacionamento, dentro da visão de conexão, assumir a responsabilidade. Pelo que, Brice? Por tudo. Assumir pelo seu resultado, pelo resultado da sua equipe, pelo resultado do seu setor. Não importa. Mas quando você assume de verdade a responsabilidade, você sai de ser o problema ou parte do problema para ser parte da solução. E essa aí não é uma característica que a gente vê com muita frequência, né? A gente vê muito, são os reclamões. Quem é que tem reclamão aí na sua equipe, né? Muito. Aquela pessoa que sempre reclama, nada tá bom para ela, qualquer mudança é um horror, né? Eu tenho uma aula, inclusive, quem me acompanha no YouTube, eu vou passar os meus contatos no final, tem no YouTube, tem no Instagram bastante, porque sempre vem bastante pergunta, como liderar pessoas que reclamam, né? Essa é uma pergunta super comum. E tem algumas aulas inteiras sobre isso. Vamos adiante? Olha, a gente falou então dos dois primeiros Cs: comunicação eficaz e visão de conexão. Qual é o nosso terceiro tema? Não poderia ser diferente, né? É falar sobre inteligência emocional. Vocês viram ali nas pesquisas, inteligência emocional sempre aparece nisso, né? E por definição, inteligência emocional é aquela capacidade da gente lidar com emoções, com sentimentos nossos e das outras pessoas. Só que ter inteligência emocional não significa eu ser frio, eu dominar as minhas emoções, nós não conseguimos não sentir raiva, não sentir medo, não sentir alegria. Emoção é algo físico. Nós temos reações fisiológicas quando nós temos a emoção. Agora, ter inteligência emocional significa utilizar os nossos estados emocionais, todos aqueles que você já teve na vida, porque você já passou por praticamente todos os estados, ou todos, né? Você entender quando está começando um estado emocional, você saber exatamente o que você precisa para modificar aquele estado. Você, por exemplo, tá entrando num estado emocional de tristeza, né? Tá lá baixando os ombros, ficando mais encolhido, encolhida, com o ombro, com o rosto caído, sem vontade de fazer nada. Você percebe, oh, parei, eu tô entrando numa tristeza aqui. Eu vou ter algum gatilho, você tem muitos gatilhos emocionais, que pode ser música, pode ser lembrar de um momento alegre, pode ser lembrar de um momento de conquista, pode ser parar e respirar, né? A gente fez na semana passada no Conexão Liderança, dentro da empresa, um evento que juntou mais de 300 líderes da empresa,
explicando sobre isso, sobre parar, sobre respirar, sobre a gente conseguir se comunicar, né? Deixa eu ler aqui da Estelita. Parceria é uma troca, né? Nós dependemos de várias áreas para o nosso time rodar. Se relacionar bem faz toda a diferença. Toda a diferença, Estelita, né? Isso é algo, e não é, concorda comigo, não é uma qualidade que a gente vê em uma grande quantidade de pessoas, né? A Karina disse que hoje precisei aplicar isso que você nos falou na sexta-feira. Foi fantástico. Consegui dominar uma emoção pela primeira vez. Olha, excelente, Karina. É isso. A gente domina, pode usar essa palavra. A gente pode nos dominar os nossos estados emocionais, né? Dominar o que a gente está sentindo. E aí tem muitas formas de fazer isso, né? Então, quantas pessoas você conhece, por exemplo, que tem muito conhecimento, que tem cursos, que tem mestrados, que tem doutorado, só que não consegue evoluir na vida, não consegue impulsionar suas carreiras, simplesmente porque às vezes não conseguem ter esse domínio emocional, dominar o seu estado emocional. Aí a pessoa tem lá um montão de curso, um montão de diploma atrás na parede, só que quando ela se irrita, ela sobe na mesa, ela bate, ela faz uma confusão. Não impulsiona a sua carreira. Perceba e se coloque sempre no lugar da pessoa que vai dar o próximo cargo de liderança, que vai te dar o próximo degrau, o próximo nível. O que você gostaria de ter? Que tipo de pessoa você gostaria de ter? Emocionalmente, que pessoa você queria que tivesse liderando o seu time? É só fazer isso. E dominar esses estados emocionais, às vezes, nos tira aquela sensação, sabe, de carregar o mundo nas costas. Muitos líderes que têm aquela dificuldade, sabe, de dizer não. Tem que dizer sim para tudo, porque vai que eu diga não e a pessoa pare de gostar de mim. Meu liderado, o meu colaborador, pare de fazer o que eu quero que ele faça, o que eu peço para ele fazer. Né? E é um medo super normal, mas são aqueles líderes agradadores, né? Mas é equilíbrio emocional, só isso, só isso. Então entenda, saber lidar com o que a gente sente é um grande, grande diferencial. Talvez um dos maiores, se eu tivesse que dizer qual é o maior diferencial, Brice, para um líder ter sucesso, ter inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional, saber os seus gatilhos emocionais. Quanto será que você está sabendo disso? A ferramenta que eu vou entregar daqui a pouquinho aqui para vocês tem tudo a ver com isso. E é exatamente isso que você vai experienciar, treinar e responder lá na ferramenta, para entender e tirar ações, que é o que a gente precisa, partir para ação. Então, ter esse domínio emocional, domínio dos nossos estados emocionais, é o que nos impulsiona, sabe? Aquelas pessoas que não sabem controlar a raiva, o nervosismo, a ansiedade. Às vezes a pessoa tem algo para dizer que é melhor, é um projeto melhor do que todos os que estão naquela reunião, todos que estão na mesa. Mas ela não consegue, porque está nervosa. Está lá embaixo da mesa, sabe a perninha batendo? Conhece alguém assim que faz isso? A mão batendo na mesa, a caneta batendo na mesa. Simplesmente porque a pessoa não está conseguindo dominar o seu emocional. E são coisas muito simples. E isso, acreditem, é uma das coisas que mais atrapalha ascender a um cargo de liderança. É o que mais atrapalha quem já é líder buscar novos patamares. Então, dominar as suas emoções, os seus estados emocionais, conhecer esses seus gatilhos, o que você precisa fazer para deixar sair da tristeza e ir para a alegria? O que você precisa fazer para sair da raiva e ir para um estado um pouco menos forte emocionalmente? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Como é que você consegue perceber as outras pessoas? Então, tem muitas perguntas que a gente poderia fazer aqui, e teste rápido para você entender. Por exemplo, vou falar rapidamente. Me diga o seguinte: vou falar quatro coisas, e você vai responder se isso acontece com você, sim ou não. Responda aí para você mesmo, tá? Quatro coisas rápidas, então. Qual é a sua, você tem capacidade de controlar muito bem as suas emoções naquele momento de maior conflito, quando está dando aquela briga, aquela discussão? Qual é a sua capacidade de controlar a sua emoção naquele momento? Segunda, acontece ao longo do seu dia de muitas vezes você se sentir estressado e estressada? Isso é uma realidade para você? Sim ou não? Uma outra, você consegue ter empatia pelos outros e não guardar ressentimentos? Não ficar remoendo aquilo que aquela pessoa fez algo para mim, isso não vai ficar assim, sabe?
mesmo quando as pessoas desagradam você, porque quando está todo mundo fazendo tudo que você pede, tranquilo. Agora, quando as pessoas desagradam, você consegue ter empatia, entender, tentar entender por que que a pessoa fez aquilo. Às vezes a gente pode até não entender, mas tentar entender, buscar entender e não guardar ressentimentos. Isso acontece com você, sim ou não? Né? E a quarta pergunta, eu perguntaria: o quanto você consegue respeitar a opinião de todas as pessoas que trabalham, inclusive daquela pessoa que você menos gosta? Essa talvez seja o maior desafio, né? O líder tem que ser transparente com o seu time, mantendo sempre o equilíbrio emocional, né, Nívia? O treinamento, Conexão me ajudou muito a analisar os pontos da melhoria. Puxa, que excelente. O Conexão, né, que a Maria Nívia está falando aqui, é o do Conexão Liderança que a gente fez. Poxa, e foi super rápido, né? Foi 40 minutos ali, não me deram mais tempo. Eu até extrapolei um pouquinho o tempo naquele dia lá, tá? Pessoal, a gente está falando aqui sobre inteligência emocional. Talvez faça sentido eu mostrar rapidamente para vocês aqui uma forma de da gente evoluir na nossa inteligência emocional, tá? Eu vou mostrar rápido aqui. Antes de falar, a gente tem o nosso, lembram? Os dois Cs, C2 e 2. Então, a gente falou dos dois Cs: comunicação eficaz e conexão, ser um líder conector, visão de conexão. E o I, que é o primeiro I, é o inteligência emocional, né? A gente já vai falar agora para fechar o nosso encontro sobre a quarta letra, que também é a letra I. Eu só quero aproveitar, enquanto a gente está falando de inteligência emocional, mostrar para vocês algo que pode fazer sentido para alguns, tá bom? Que é o nosso treinamento Evolution. Talvez algumas pessoas aqui já tenham feito, eu não vi todos que entraram, tá? O treinamento Evolution, ele é uma imersão presencial, ele acontece em Porto Alegre, e a gente tem a última turma do Evolution agora no dia 7 de outubro. É a última turma, né? E ela é uma edição, poxa, vocês sabem, não sei se acontece com você, me diz aí. Você tem algum projeto, tem algo que você faz, que você fez, que você implantou, que é o seu xodó? Acontece isso com você? Eu sei que às vezes a gente tem isso, né? Eu tenho como meu xodó, assim, o Evolution. E essa edição de Porto Alegre, que é dia 7 de outubro, ela tem uma coisa muito, muito especial, porque ela é a edição número 10. Não sei porque esses números são tão cabalísticos para a gente, né? A 10ª edição, né? Assim como a primeira ele é tão importante quanto a primeira, né? O Bruce Lee já dizia, pensamento muito legal para você levar. O primeiro passo é 50% do caminho. Então, o primeiro, poxa, foi metade do caminho. Agora, fazer o 10º evento, ele é algo transformador para a gente, tá? Ele é realmente a última turma de inteligência emocional desse ano. O Evolute, então, ele é um treinamento vivencial, presencial. Ele tem 10 horas, pouco mais, né? De 10 horas de dinâmicas, de transformações pessoais que são totalmente vivenciais. Né? Lá a gente traz muita aprendizagem sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística, sobre neurociência, tudo para as pessoas entenderem, para os alunos entenderem o que eles estão realmente fazendo. A gente não sair fazendo dinâmica sem saber, a gente precisa entender e fundamentar as coisas. E o principal, acho que essa é a terceira frase aqui, é trazer as nossas crenças, trazer os nossos aprendizados que estão lá no inconsciente. Sabe por que que às vezes você tem algum comportamento que você responde e depois se arrepende? Ou algumas coisas que acontecem, você baixa a sua energia, fica triste, sabe? Fica para baixo. Por que será que essas coisas acontecem? Por que será que às vezes a gente repete procedimentos, repete comportamentos? Não sei se acontece com você isso também, de fiz um erro e daqui a pouco acontece de novo, ou então eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa. Que coisa impressionante isso, não acontece? Por quê? Porque inconscientemente nós temos programações que vêm das nossas experiências, da nossa infância, da nossa criação, e essas experiências, que a gente chama de crenças, pode dar qualquer outro nome, essas crenças inconscientes é que fazem com que a gente tenha os nossos comportamentos. Então, o Evolution traz do inconsciente para o consciente, para que a gente possa trabalhar essas crenças conscientes agora, através de ferramentas de alto impacto emocional, mesmo vivenciais, e transformá-las para algo que nos possibilite. São ferramentas muito poderosas, né? Então a gente trabalha lá protagonismo, motivação, autoliderança, confiança, autoestima, inteligência emocional, lógico, né? É o principal mote do Evolution, tá? Então ele acontece no dia 7 de outubro. O Evolution, ele tem um valor de R$ 1.100.
bom? Esse é o preço tabelado do Evolution, é o preço normal que a gente entrega, tá? É, e eu quero fazer uma coisa diferente aqui, tá? Junto do Evolution, trazer dois bônus. São dois bônus que a gente pode fazer à distância, tá? Quem teve lá no Conexão, inclusive já poderia ter ganho esse workshop. O workshop, eu chamo de PNL, né, de Programação Neurolinguística Essentials para Líderes. Basicamente, o que a gente faz? É um curso gravado com 12 módulos, onde a gente traz técnicas da programação neurolinguística para comunicação da liderança. Como é que você pode se comunicar da melhor maneira? Sabe um pouquinho que eu comentei sobre entender os sistemas visual, auditivo, sinestésico? Qual é o seu sistema preferencial? Como é que você reconhece as pessoas mais visuais da sua equipe? Como é que você reconhece as pessoas onde você precisa, para ela ensinar, ela precisa botar a mão na massa? Precisa ela fazer, que é mais sinestésico. Dentro desse workshop, a gente mostra isso, ensina, faz o teste. Então, essas habilidades de rapport, de conexão, de comunicação, os gatilhos emocionais, sistema representacional é o nome que a gente dá ao visual auditivo sinestésico, tá bom? Esse curso, olha só, que quem estava lá no Conexão ganhou, ele custa 497 e ele é um dos bônus de quem adquire o Evolution, tá? Eu não sei por que entrou o risco na tela. Deixa eu descompartilhar e compartilho novamente. Aqui, aqui, vou compartilhar. Aí, acho que apareceu de novo. Vamos nessa. Quem adquire o Evolution, ele. Não tem problema, cara, fica tranquilo, tá? Eu já fiz isso também, tá? Eu já risquei uma vez assim também, bem tranquilo, tá? Quem vai para o Evolution ganha um segundo bônus, que é um processo de coaching. Eu não sei se algum de vocês já participou de um processo de coaching. Basicamente, o que é? O coaching, o profissional que vai aplicar as ferramentas e a pessoa que está trabalhando com ele é o coach. Então, o coach basicamente é pegar a pessoa de um ponto A, de onde ela está hoje, e ela quer chegar num ponto B, e acelerar esse resultado. É isso que o coach faz. Através de quê? Através de ferramentas de inteligência emocional, de perguntas importantes, de perguntas esclarecedoras, né? E o que a gente faz aqui é um processo de coaching em grupo. Então, é um grupo de pessoas que tem objetivos comuns, que querem acelerar os seus resultados, que querem trabalhar o seu controle emocional, sua confiança, sua autoestima, mudar padrões limitantes. É isso que a gente faz no processo de coaching grupo, tá? Esse coaching, esse processo inteiro de coaching grupo, ele é composto de 10 sessões, que a gente pode fazer ao vivo, a gente faz ao vivo, para quem quiser estar ao vivo, ou a gente faz gravado também. A gente também faz gravado. Olha, não pude assistir ao vivo, vou assistir gravado, tá? Só para vocês terem uma ideia, desse segundo bônus, ele custa 697 e a gente dá de graça no coach em grupo. Então, fica mais ou menos assim, para a gente retomar aqui a nossa aula, tá? O Evolution, para quem adquire por R$ 1.100, a gente dá o workshop de PNL Essential para líderes, para falar de comunicação de sistema representacional, dá o processo de coaching grupo. Esse valor todo, ele custa R$ 2.294. Só que, sempre que eu estou em alguma palestra, em algum curso, em algum treinamento, é lógico que a gente muda esses valores. Sabe por quê? Por um motivo principal. O coaching e o desenvolvimento pessoal no Brasil, ele ainda é muito caro. Dá resultado, sim, muito, mas ele ainda é muito caro e às vezes inacessível para uma grande parte das pessoas, tá? Isso acontece. E uma das coisas que vocês viram lá no início, né? Quem viu desde o início as fotos ali, que eu me propus a fazer desde o início, que a gente começou a falar e executar, fazer treinamentos comportamentais, é tornar isso acessível. Nós podemos tornar essas coisas acessíveis para todas as pessoas, acreditem, para todas as pessoas. Então, esse pacote todo para estar no Evolution, que é um treinamento presencial em Porto Alegre, no dia 7 de outubro, o último do ano, para ganhar o workshop de PNL, para participar do processo de coaching grupo, ele sai por R$ 800. Então,
Quando eu apresento, às vezes, esse valor, a pessoa assim, poxa, realmente está barato, né? Se a gente tivesse ao vivo, eu ia dizer assim para você, olha para a pessoa do lado e diz assim, tá muito barato, né? Porque realmente tá, né? Quem conhece um pouco sobre desenvolvimento, sobre curso, sobre liderança também, sabe que tá muito barato esse valor. É realmente acessível, tornar acessível, tá? E uma última para a gente agora, se você não falou para você mesmo, nem pensou, agora você vai falar, tá? As pessoas que participam, que estão dentro dos grupos, para estar aqui, você teve que acessar uma página, não é verdade? Teve que fazer o seu cadastro, você teve que entrar num grupo de WhatsApp, você recebeu mensagens que eu ou meu time mandou, ou mandou ontem, mandou no final de semana, ou mandou ao longo do dia de hoje. Você entrou aqui no Zoom, você participou até agora. Então, eu acredito muito nisso, tá? As pessoas que fazem isso, elas precisam e devem ter uma vantagem sobre as outras. Isso é ético acontecer. Então, somente para quem está lá no grupo e não entrou na aula, depois eu vou contar quantas pessoas tinham inscritas aqui, né? Nessa nossa aula, vou contar aqui para vocês, tá? Ok, às vezes a pessoa não pôde entrar, por alguns motivos, também acontece comigo. Às vezes eu me inscrevo e não consigo entrar. Mas as pessoas que estão aqui, você que está aqui, precisa ter uma vantagem sobre as outras. E eu acredito muito, muito nisso, tá? E eu prego sempre, e sempre que eu faço, eu posso. Então, esse valor de R$ 800 para estar no Evolution presencialmente em Porto Alegre, para ganhar o workshop de PNL e para ganhar de bônus também o processo de coaching em grupo, ele não sai por R$ 800, ele sai por 12 vezes de R$ 41. Eu sempre peço, gosto de comparar. Quanto custou a minha última pizza com um refrigerante, será que veio junto? Provavelmente custou mais de R$ 41, né? Então, ou 397 se fizer a vista no Pix, tá bom? Então, poxa, é um super pacote para realmente completar inteligência emocional, comunicação eficaz, para trabalhar crenças limitantes, para trabalhar lá os nossos comportamentos, para tudo isso, tá? Aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat, para a gente ir agora para o nosso último I, né? Eu vou colocar aqui no chat um link para... Não funcionou meu acessar o link aqui, tá? Mas agora vai. Olha, me interessei, Brice. Eu quero pelo menos entender como é, eu quero... Tá bom. Se você quer isso, realmente quer, e eu sempre digo isso para meus alunos, e quem já participou do treinamento sabe disso. Eu sempre digo assim, ninguém fica de fora desde que realmente queira, tá? Ninguém fica de fora desde que realmente queira. Eu vou colocar aqui no chat um link que vai para o telefone da Rafaela, tá? A Rafaela é a pessoa que trabalha no nosso comercial, no nosso administrativo do Instituto Monteiro Briz, tá? E ela recebe essas mensagens aí. Então, olha só, eu me interessei, eu quero, no mínimo, entender como é. Ah, mas eu não sou do Rio Grande do Sul. Eu vi que tem várias pessoas aqui que não são. Pois é, mas essa é uma das vantagens também, da gente estar com os valores assim, porque propicia que outras pessoas, a gente já teve alunos de muitos estados, tá? Aqui no Evolution conosco, né? É um dia inteiro, é um sábado, sempre aos sábados, é um sábado inteiro para dedicar à pessoa mais importante que existe. Eu gosto sempre de falar isso. Então, me interessei. Tá o contato aqui da Rafaela, tá bom? Clica ali e aí manda uma mensagem para ela. Ela vai te atender com a maior felicidade. Tá joia? Vamos adiante? Aqui então, o nosso último I, ele é o I de influência. Mas como assim, Brice? Explica melhor aí sobre esse I de influência. E lembram quando eu falei para vocês que durante as minhas entrevistas, né, quando eu estava buscando pessoas para novos cargos de liderança, que iam trabalhar inclusive com a minha equipe, existia algumas características que eu sempre buscava. E são características que as empresas mais buscam, que líderes gostam e querem ter perto de você. E essa
Não é à toa que ela é a última, é a quarta a quarta habilidade, né? É ter influência, mesmo sem o cargo. Vocês sabem por quê? Porque quem é um verdadeiro líder, quem é uma verdadeira líder, já lidera mesmo sem ter o cargo. Como assim, Brice? Primeiro que a gente conhece muitas pessoas que têm o cargo que de verdade não estão liderando. Talvez você conheça e lembre de algumas, tá? Mas eu tenho certeza que você também conhece, e talvez você seja uma dessas pessoas, que às vezes não tem o cargo de liderança, mas quando essa pessoa fala ou você fala, as outras pessoas ouvem. Quando essa pessoa fala e ela não tem o cargo, tá? Quando essa pessoa dá a opinião dela, as outras pessoas param para escutar. Quando essa pessoa dá uma ideia, dá um insight, quando essa pessoa às vezes dá até uma ordem, entre aspas, as outras pessoas, entre aspas, obedecem. As outras pessoas vão lá e fazem. As outras pessoas da equipe compram a ideia. Então, me diga uma coisa: se você estivesse fazendo uma entrevista para um cargo de liderança, você está sendo entrevistador, entrevistadora, tá? E você tem uma pessoa que tem muitas habilidades, entende, etc, etc, mas ela não influencia a equipe atual. E do outro lado você tem uma pessoa que às vezes não tem tantas capacidades assim, mas ela tem uma forte influência sobre todo o resto do time. Qual das duas você contrataria? Para qual das duas você daria o cargo? Você daria aquela promoção? Então, liderar sem o cargo é a primeiro cheiro de que aquela pessoa vai ascender na liderança. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Talvez você seja uma dessas pessoas que já lidera informalmente, liderar informalmente. Então, essa habilidade, e ela pode ser adquirida, tá? Ela é uma habilidade que pode ser adquirida também. De que forma, Brice? Tendo uma comunicação correta, entendendo como cada pessoa e por que cada pessoa faz o que faz, entendendo como é que você pode se comunicar da melhor maneira com cada pessoa. Como é que eu posso também influenciar sem ter o meu cargo, se mantendo nos seus melhores estados emocionais, principalmente nos problemas, nos conflitos. Sabe aquela hora que tá todo mundo arrancando os cabelos? Naquele momento, o verdadeiro líder, que não precisa ter o cargo, vai lá e diz exatamente o que tem que fazer de uma maneira muito ponderada, muito tranquila. É o que essa pessoa faz. Esse líder informal, ele viaja dentro da empresa, ele conhece os outros setores. Esse líder informal ou essa líder informal, ele é visto pelos outros, não só a sua equipe, mas pelos outros, como alguém que é sensato e sensata, que tem belas opiniões, que tem um belo estado emocional. Isso é o que é o começo para influenciar pessoas. Não é técnicas de persuasão. A gente podia falar um dia inteiro aqui sobre técnicas de como persuadir, sabe? Como o aperto de mão mostra se está liderando ou não. Como tem muitas coisas e tem coisas muito legais até, tá? Sobre isso, sobre persuasão. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre realmente influenciar as pessoas que estão à sua volta, influenciar com os seus exemplos, com a sua forma de ser, com o seu estado emocional, ou com o seu melhor estado emocional, com a sua melhor comunicação, conectando as pessoas e conectando a empresa. Pessoal, então esse é o último I do nossos C2 e 2. E agora eu tenho uma pergunta para a gente encerrar, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso encontro. Como é que está a sua liderança hoje? Não só se você é líder de equipe, mas como é que está a sua liderança? Como é que você está liderando, inclusive as pessoas que estão à sua volta? Ah, Brice, mas eu não lidero pessoas, não faço gestão de pessoas. Mas você pode liderar as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho uma aula que é muito legal, o pessoal gosta, acha muito joia, porque o nome dela é assim, Como Liderar o Seu Líder. Não, eu botei Como Liderar o Seu Chefe, é o nome da aula. Porque você pode fazer isso, desde que você entenda o perfil comportamental desse líder,
a forma como ele gosta de se expressar. Você pode sim liderar o seu líder. Agora, como é que está a sua liderança hoje em todas essas áreas? E essa é a ferramenta que eu quero dar agora de presente para vocês, tá? Muitos confundem isso com habilidade técnica, e por isso tempo de casa pode não representar tanto. Exatamente, né, Estelita? E muitas vezes não representa, né? Muitas vezes, tá? Eu vou colocar aqui no chat, porque as pessoas que não entraram não vão receber a ferramenta. Se alguém está vendo essa aula um dia gravado em algum lugar, vai fazer o seguinte, vai me achar no Instagram, no WhatsApp e vai mandar dizendo, olha, eu assisti aquela aula do passo a passo de como formar equipes fortes, engajadas e impulsionar a minha carreira como líder de pessoas. E lá tinha uma ferramenta. Eu gostaria de receber essa ferramenta. Você vai fazer isso, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui no chat e aí vocês podem baixar ou no telefone de vocês ou baixar no computador essa ferramenta que eu chamo de... Aqui ela está em PDF, tá? Caso você tenha algum problema, Brice, mas eu não consigo baixar agora a ferramenta. Não tem nenhum problema. Me chama depois em alguma dessas redes sociais milhares aí, que eu vou enviar a ferramenta para vocês. Ela já está lá, tá? Ela chama Mapa Emocional da Liderança. Nós não vamos fazer agora, eu vou explicar para você como você vai fazer depois, tá? O mapa emocional da liderança, ele é como uma roda da vida composta de 5 partes. Você está vendo as 5 aqui. Perceber as suas próprias emoções, saber lidar com as suas próprias emoções, perceber as emoções na sua equipe, saber como é que lida com essas emoções e como você se automotiva. São 5 áreas do mapa emocional da liderança, tá? Show, Karina. Então, só que você não vai sair botando nota assim do nada, tá? No PDF tem toda essa explicação. Para cada área, você vai dar uma nota de 0 a 10 para como você está hoje. Não é como eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar 10 em todos. Não sei vocês. Eu gostaria de estar 10 em todos eles. Mas é como você está hoje. Se eu estou 10 em tudo, eu não tenho mais nada para melhorar. Concordo? Então, 0 é: eu sou horrível nisso, pior pessoa do mundo. Eu tenho certeza que não é. 10 é: eu não tenho mais nada para melhorar. Eu sou nota 10 já nesse negócio. Eu sou top, né? Então, de que maneira que você vai fazer isso? Dentro da ferramenta, o começo dela, eu separei algumas perguntas para te ajudar na tua autoavaliação, tá bom? Então, você vai pegar a primeira área. Nós não vamos fazer agora, tá? Você vai pegar a primeira área. Perceber as minhas emoções, as suas emoções. E você vai ter 6 perguntas para cada área. Então, você vai olhar a primeira. Você reconhece rapidamente quando está ficando estressado, ansioso? Você vai pensar na resposta. Às vezes é um sim ou não, às vezes tem que citar alguma coisa. Escreva no caderno. Quando a gente escreve, nós estamos acionando 175 áreas do nosso cérebro. Diferente de só pensar que a gente aciona em torno de 45, 50 áreas. É muito diferente, quase mais de 3 vezes, né? Então, escreva isso, tá? Você vai responder as 6 perguntas. Com base nas suas respostas, você vai se dar uma nota de 0 a 10, por quanto você entende que consegue perceber as suas emoções. Você vai pintar essa nota e tudo que está abaixo dela. Então, naturalmente, você vai formar uma figura, uma mandala parecida com essa. Maior em alguns, menores em outros, e assim você vai fazer. Mas Brice, eu estou fazendo aqui, estou tendo alguma dúvida. Me chama, não tem nenhum problema. Assim que eu puder responder, eu vou chegar lá no seu comentário e vou conseguir responder. Eu mesmo vou responder, tá? Então, você tem um rol de 6 perguntas para cada área, para você responder e extrair dali uma nota. Não é a nota que você gostaria de estar, é a nota que você está hoje. Fechado? Na sequência, depois que você tiver feito isso, tiver pintado essa mandala, você vai ter uma parte que chama alavancagem do mapa emocional de liderança. O que que é essa parte? É para alavancar resultados. Aí vai perguntar a melhor nota, a pior nota, o que que você entende sobre isso, o que que você poderia fazer agora, e naturalmente o mapa, mais para o final da ferramenta, ele vai trazer, vai pedir para você dar ações. Qual é a ação que você pode fazer agora para mudar essa nota?
para elevar 2, 3 pontos? Qual é a ação que você pode fazer na próxima semana? Qual é o resultado que você quer disso? Qual é a ação que você pode fazer para daqui a um mês, 30 dias, 6 meses, um ano, e assim vai. Tá? Então, ele é um passo a passo, siga passo a passo, respondendo tudo, sem deixar nada em branco. É uma excelente ferramenta, tanto para você identificar como você está hoje, quanto para você para ter ações, que é o mais importante. Né? O que importa é a gente ter resultados com isso, tá bom? Então, esse é o mapa emocional da liderança. Ah, não consegui pegar no chat em algum momento? Me chama depois, pega. Aí aqui é outro pedido, eu vou ficar muito feliz se você me mandar o resultado. Pode tirar uma foto se quiser, pode me mandar o resultado dizendo, inclusive, quais são as ações que você vai fazer. Ou, se quiser, melhor ainda, coloque as ações no papel, execute as ações e me mande o resultado depois. Olha só, Brice, fiz aquela ferramenta, coloquei essas ações aqui em prática e meu resultado foi esse. Poxa, é tudo que eu mais quero. Vou ficar extremamente feliz se você me mandar algum feedback, tanto sobre a aula, quanto sobre a nossa ferramenta aí também. Tá legal? Pessoal, a gente, ó, bem cumprido, a gente começou 7h30, 8h35 agora, então estamos bem em cima do nosso tempo. Então, só dando um último lembrete, ainda sobre o Evolution, então é a 10ª edição, é uma edição muito carinhosa, assim, para mim, né? Porque fazer 10 edições, a gente já teve, poxa, centenas de alunos, né? Aqui é a foto, essa aqui tá abaixo, é a foto dos 9 treinamentos anteriores. Poxa, uma galera sensacional aí, né? Sensacional. E é realmente aquele momento de despertar o protagonismo, despertar a autoliderança, né? E ela é a última turma do ano. Também é especial por isso. Ela tem várias coisas. Bom, fora que a gente vai ter algumas coisas extras né, nesse treinamento para comemorar a 10ª edição, vai ser a maior edição também. Ela vai ser uma edição com um porte maior, então ele começa às 9 da manhã, termina às 9 da noite. Tá? Então, aqui no chat tem o link, você vai, é só clicar ali, vai lá para o WhatsApp da Rafaela, tá? E ela vai te atender ali, vai explicar exatamente. Eu quero ver um pouco mais, quero ver os vídeos são sensacionais, as fotos são extraordinárias, a gente tem vários presentes também para quem está lá conosco no Evolution, tá bom? Uma coisa importante, a gente sempre separa uma quantidade de vagas por palestra, né, ou por aula que a gente está fazendo, tá? E só existem somente 5 vagas. Então, para essa nossa aula aqui, estão reservadas somente 5 vagas nesse formato que eu falei, com esses valores que eu falei, pelo 397, que é um valor, poxa, mega acessível, assim, para realmente trazer todo mundo que realmente queira fazer, queira se transformar, queira botar sua autoliderança, sua, o seu autoprotagonismo para realmente florescer com tudo assim e cuidar verdadeiramente da pessoa mais importante que existe, tá? Então, até o dia 8 a gente vai ter um feriado logo em seguida, até o dia 8 de setembro, então você ainda pode chamar a Rafa ali e ela vai responder ali todas as suas dúvidas, tá bom? Pessoal, a gente então chega ao final do nosso encontro. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para escrever aqui no chat, quando a gente tem alguns momentos, tá bom? Eu vou terminar a gravação por aqui, vocês não saiam ainda. Então, se alguém, eu não sei se vai estar ao vivo ou não, se a aula vai estar online não, mas se você está vendo gravado, então, parabéns por ter chegado até aqui e nos contate. Não esqueça, mande seu feedback para a gente, tá? Vou pausar a gravação. Valeu, tchau, pessoal.